aqui aos 0 segundos ou primeiros segundos de vídeo, eu normalmente começaria o vídeo. Mas antes eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Eu tentei gravar esse vídeo pelo menos 3 vezes. Quer dizer, eu tentei gravar o começo dele pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, eu fui tentar gravar o jogo, e quando eu fui ver a parte que era pra estar o jogo, tava na verdade uma tela branca. E eu posso... Não posso. Falei, beleza, tomei no cu, mas eu faço de novo. A segunda vez, eu consegui gravar o jogo. O problema é que... E aí a terceira vez, gravei agora há pouco. Meu PC desligou. Grandpa! Good to see you. This must be it. Grandpa! Good to see you. Who are you? It's me, your granddaughter. I wrote to say I'd be coming to live with you. Remember? Oh, so you did. You've had quite a trip. You must be tired. Nobody told me coming here was 2 days on a train. You'd think Mom or Dad could have mentioned something. Oh, you haven't changed a bit. So what brings you to our little town today? I just told you, Grandpa. I'm coming to live here, with you. Can I come in now? Essa é a primeira cutscene de Gurumin. A primeira coisa que você vai ver quando iniciar o jogo, depois de escolher a dificuldade e passar pelo menu. Você conseguiu tirar alguma coisa desses 1 minuto e meio? Eu sim, e eu também já zerei o jogo, então. Ok, eu vou explicar um pouquinho. Parin é essa garota aí, provavelmente tem uns 12 a 13 anos, por aí, e ela tá indo morar com o vô dela, já que os pais dela provavelmente saíram em viagem ou em qualquer coisa do tipo pra poder fazer, sei lá, qualquer coisa. Talvez eles sejam aventureiros, e sim, meu chute estava certo, eles são aventureiros. E deixando isso um pouco de lado, o vô dela pergunta se ela tá acostumada a ficar sozinha, e ela diz que sim, porque ela tem que ficar, já que quando ela tá quase conhecendo pessoas novas, os pais dela se mudam de cidade, mas que não tem problema, porque ali ela vai ficar por bastante tempo e vai ter bastante tempo pra conhecer novos amigos, o que já é logo retrucado pelo vô dela, já que aquilo é uma cidade de mineração e quase não tem crianças, mas que talvez a fã da padaria poderia ser amiga dela, e que era pra gente andar pela cidade. Essa é a nossa tarefa agora, conversar com os NPCs e conhecer eles. E o único NPC que eu gostaria de destacar a frase é da própria fã da padaria, que diz que seria legal ser amiga dela e que elas seriam quase como irmãs, e aí a Parin diz que é um pouquinho demais e a gente só vai embora. E eu também esqueci de mencionar nessa gravação aí, mas tem um NPC da loja de descontos que nos dá o óculos que tá em todo o material promocional do jogo e completa o outfit da Parin. É isso, e agora você pode continuar com o vídeo da onde você parou. Depois disso, a gente é interrompido por essa cutscene, onde tem uma menina besta fugindo de um cachorro, a Parin salva ela com um chute no cachorro, até porque tem poucas sensações melhores do que chutar cachorro. Uma delas é chutar criança, socar crianças, socar pessoas, chutar e socar seres vivos no geral. A Parin descobre que aquela é um monstro e que só crianças veem monstros na cidade. E aí logo depois o irmão dela chega e aí ele convida a gente pra Vila dos Monstros. Bom, aqui por algum motivo aparentou que eu tava dizendo que o irmão da menina monstro na verdade era o irmão da Parin. Eu só queria mencionar esse fato mesmo. E o irmão da menina monstro é o irmão da menina monstro. Eu também esqueci de citar que o nome dele é Pulco e o nome da menina besta é Pino. Eu acho, eu não pesquisei, que sim, existe e aí um buraco na parede. Já havia sido mencionado pelo vô da Parin, dizendo que ele sempre esquece de pedir pra alguém consertar. É assim que a gente vai começar a nossa aventura monstruosa.
Depois dessa abertura, aparece uma cutscene mostrando já a dinâmica que a Paryn tem com os monstros, que é bem melhor do que a dinâmica que ela tem com os humanos, diga-se de passagem, é claro. E aí a Pino já aparece correndo desesperada, dizendo que o irmão dela foi sequestrado pelos Phantoms. Não esse tipo de fã. A Paryn diz que vai chutar eles. E aí o outro monstro lá que se chama Poco diz que isso não vai funcionar. Aí a Pino simplesmente chega e fala que talvez a gente possa usar a broca. E a gente pode usar a broca mesmo. Que legal. Primeira fase. Na cutscene que aparece ao entrarmos na primeira fase pela primeira vez, aparece um monstro que é bem importante lá pro final do jogo, mas que eu não vou falar sobre agora, porque ele só é importante no final do jogo e eu também não preciso falar o nome dele agora, mas vai ter umas piadinhas sobre isso, então fique avisado, às vezes ele aparece. E agora a gente pode realmente começar a falar sobre a primeira fase, as mecânicas do jogo e como ele funciona, o que também é basicamente uma desculpa pra falar sobre o loop de gameplay. Mecânicas Gurumin, Ato 1, Broca. Bom, pra falar do loop de gameplay, primeiro eu preciso falar do que ele é feito, e pra isso eu vou começar falando um pouco sobre essa sua broca que você acabou de pegar. Então, senta aí porque é uma bem longa explicação sobre como usar, já que ela tem até que bastante coisa pra falar. E primeiro vamos falar dos níveis dela. Os níveis da broca. Ok, a sua broca tem níveis que vão de 1 a 3, sendo o 1 o mais fraco e o 3 o mais fraco, quer dizer, claro, o mais forte. Você tem que acabar matando alguns bichos chamados de Phantoms. Já falei que não é esse tipo de Phantom. Pra subir o nível da sua broca, também dá pra cavar esses buracos aí que te dão um nível direto, de graça. E é só achar no chão, cavucar um nível. Também dá pra fazer o nível da sua broca ser preservado por mais tempo, já que qualquer soco que tomar ou qualquer hit que tu levar, tu já perde um pouco de nível. E em boss isso é bem mais evidente, já que tu vai levar hit pra caralho. Metrônomo. Pra dar crítico nesse jogo, você precisa acertar o timing do seu hit com essa barrinha saltitante aqui em cima. Isso é algo bem útil, não existe na versão de PSP. Então boa sorte se você não puder jogar a versão de PC ou 3DS, porque se você tá me assistindo do seu celular velhinho com vontade de jogar, você não pode, pelo menos não com metrônomo. Upgrades para broca e chapéus. Eu tinha que dar um jeito de explicar sobre os chapéus nessa primeira parte, porque eles são uma parte importante do jogo, então vai ser por aqui mesmo. Basicamente, você pode comprar chapéu que te dá efeito nesse jogo. E é claro, pra deixar ele um pouco mais fácil e não ter que ficar levando 40 de dano toda hora, porque até onde eu sei, o seu máximo de vida é 100, e não é muito legal ter 40% da tua vida tirada em um hit e ficar consumindo cookie toda hora, já que chocolate é muito caro e o bolo tá caro em quase 80% da lore do jogo. Então ao invés de ficar gastando 1.200 conto em bolo, eu vou ficar gastando dinheiro pra comer bolacha o jogo todo. Enfim, tem chapéu de todo tipo, como um que diminui o seu dano pra armadilha, que reduz seu dano contra a água, e o mais importante, que é o de vampiro, que te dá vida quando você acerta um crítico. Por isso o metrônomo é tão importante nessa versão de PC, 3DS. Chapéu esse que, se upado com o lixo que você ganha batendo em fantasma, Pix, Scooby-Doo, só que um pouco mais violento, pode ficar com o efeito de todo o dano, tirar metade do dano que ele ia tirar originalmente, fazendo assim que a sua jornada seja um pouco menos preocupante e também mais fácil. E agora falando sobre os upgrades pra sua broca, eles são comprados com esse cara estranho bem aqui e também podem ser ganhados ao longo da lore, como o upgrade de fogo, o mais útil porque ele dá mais dano, e o de gelo também é útil porque ele é usado para resolver puzzle. O resto do loop de gameplay. Dungeon. Nas dungeons tem bastante coisa, puzzle, inimigo e etc, etc, etc. Tudo que já é padrão de uma dungeon, e nela também dá pra sair quebrando vaso, pular e matar bicha, claro. Tudo isso só com o intuito de pegar um rank maior, porque destruir esses monumentos e matar uma raça toda é, pelo visto, muito importante pra você reconstruir a vila dos monstros e pegar os itens roubados de lá. Tipo uma estante. Guard Dash. O Guard Dash é ensinado nas dungeons e é uma esquiva pra você tentar desviar dos ataques dos bichos e tudo mais. Nada realmente demais, mas é o suficiente pra algumas pessoas dizerem algo como: nossa, esse jogo é um Souls-like. O loop de gameplay. O loop de gameplay consiste em ir na vila e falar com o bicho, e aí ele tá triste, e aí depois você recupera o item dele que ele tinha perdido em uma dungeon, entrega pra ele e libera mais uma parte do mapa. Jogabilidade. Antes de finalizar esse tópico e falar sobre as mecânicas e começar a falar sobre o jogo, as dungeons, interações, NPCs, itens e tudo mais, e fazer o resto da review, eu queria falar um pouco sobre os botões, ações, etc. As configurações que eu particularmente uso são essas aqui. O botão R ataca e interage com as coisas para poder falar com o NPC e tudo mais. O espaço pula. E agora vem o mais estranho de todos os botões. Para se movimentar, o jogo te ensina a andar utilizando o mouse. Claro que não é obrigatório, eu ando igual gente no W.
Por algum motivo, se eu apertar o botão esquerdo, ele também ataca, mesmo que isso não esteja nas configurações do launcher. E eu não sei o porquê, mas funciona. Agora sim, a Lori, que nesse momento acabou de prosseguir, porque eu já terminei a primeira dungeon e a Vila dos Monstros acabou de ser atacada, roubaram tudo, literalmente destruíram todas as casas que tinha lá. Então a gente vai recuperar e por algum motivo a gente não pega cimento nesse jogo e nem tijolo pra reconstruir as casas, mas a gente reconstrói ao longo da Lori. É claro que o príncipe dos Phantoms tinha que dar uma direta pra Pari nessa cutscene, a Vila dos Monstros é destruída e a Pari tinha que rebater. Mas isso não importa, porque é hora de continuar a Lori e o jogo também. Logo depois de a vila ter sido atacada, ou antes, eu sei lá, os monstros fugiram de lá, então a nossa missão é encontrar eles na cidade. Indo na padaria, Fan menciona que teve uma de suas mercadorias roubadas, então eu ignoro isso e encontro um pouco de trás de uma lata de lixo, sendo que ele tava agora há pouco na vila pedindo pra eu achar os monstros, o que é um pouco suspeito. Depois disso eu volto pra Vila dos Monstros e o Poco diz que a Pino tá se escondendo na cidade, e ela tava no meu quarto. Conversando com ela, ela diz que o Poco e o Poco fugiram, o que eu já sei porque eu acabei de ver eles na vila. Falando nela, voltando pra lá, todos dizem que estão tristes com suas casas destruídas e em pedaços, e nem mencionam que foram roubados e raparam até o rádio do Mano Dançante. Além disso, o Poco diz que isso nem é o pior. Eu não sei como isso não é o pior, mas ele diz que o pior é que o mundo foi coberto pela névoa negra e menciona que o mundo deles é um reflexo do que eles têm nos seus corações, e com a vila destruída e todos os seus amigos sequestrados, o mundo fica instável e a névoa é feita da preocupação e tristeza deles. E eu nem sei como pensar em botar isso em um jogo de criança só pra justificar a progressão do jogo ser barrada por essa névoa bizarra. Nem precisava. Foi profundo e até um pouco poético demais pra uma desculpa pro mapa não tá todo liberado, mas ok. Sabendo disso, a nossa missão é reconstruir toda a vila e recuperar os amigos dos monstros que foram sequestrados. Logo depois dessa cutscene eu descubro que eu vou ter que refazer a primeira dungeon, o que eu não acho que foi uma escolha muito boa dos devs, mas antes eu faço uma fase nova que é de floresta e conheço uma topeira em um dojo estranho. Na cutscene da fase de floresta, a Pino menciona um Motorô, que eu já falei sobre bem brevemente, e sai da floresta, já que ela tinha se perdido ali, o que não importa muito. E aqui eu mostro que eu sei bugar o pulo do jogo, resolvo o puzzle com caixa, bato na mãe natureza, mato phantoms indígenas, ouço uma das melhores músicas do jogo. Vejo que trocar o HD do meu PC talvez seja uma boa escolha, o que também me leva a pensar que diminuir o gráfico também é uma boa solução. Recupero minha vida de uma maneira tão suspeita que levou uma discussão na Steam, onde chegaram a uma conclusão de que talvez seja só uma referência ao Sailor Moon. Dois Noés me avistam e eu meto o cacete neles, ativo uma alavanca que me explode, repenso a decisão de ter posto o jogo no hard e passo a fase da floresta com 13 de vida só pra ganhar uma poltrona, o que dessa vez me faz repensar a minha vida e próxima fase. Só que não, porque eu tive que refazer a primeira fase, coisa que eu vou só ignorar e fingir que não existe, porque eu nem falei sobre ela, mas nem precisa, porque é só a primeira fase, é uma boa fase, mas eu vou só pular e é isso aí. Depois de refazer a primeira fase eu acabei ganhando um pote com planta, que pra mim significa que um morador da vila gosta de planta, o que significa que ele é maconheiro, porque pra mim é mais engraçado pensar que essa planta que eu ganhei era maconha, porque esse é o único jeito de pensar que valeu a pena os 7 minutos e 33 segundos que eu tive que gastar refazendo uma fase que eu já tinha feito. E eu espero que esse maconheiro me chame pra fumar uma erva junto, já que fui eu que recuperei a erva dele. Voltando pra cidade, eu troco uma moeda de prata com meu vô, que me deu 1000 conto por isso. Chego no meu quarto e avisto uma véia dizendo que um NPC chamado Cilindro se envolveu em um acidente anos atrás e tá tentando dar em cima da menina da padaria. O problema é que esse cara deve ser uns 20 anos mais velho e ainda por cima a menina deve ter no máximo 15 anos, e eu espero não ter que comentar desse cara de novo tão cedo porque ele é bizarro. Indo na loja de descontos, o mano que trabalha lá menciona o mesmo acidente e eu compro um chapéu de vampiro com o dinheiro que eu tinha por ter começado um save no New Game Plus, além de fazer uma fase nova depois de voltar lá, que eu acho que não tenha muito pra comentar, além do fato de que eu achei o rádio que foi rapado da casa do mano dançante e agora ele pode voltar a dançar tranquilamente. Infelizmente, quando eu fui devolver ele não tava na vila, porque o arrombado tava furtando bolo na padaria. Tudo bem, já que como eu tinha um item de valor dele, foi só ameaçar jogando lixo e ele disse que ia parar. Dando rádio pra ele, mais mapa é liberado e o jogo continua, dessa vez com um boss e uma área nova sendo liberados, além de que a gente consegue o upgrade de fogo junto. Na cutscene da fase de boss, o príncipe diz que tá com um refém, quando a Parin vai pra cima, ela quase acaba adquirindo AIDS, o cara joga 2 seringas com HIV nela, por sorte ela teve o reflexo mais rápido e conseguiu desviar. Claro que ele disse que fez isso porque ele não podia libertar o refém de mão beijada, e quando a Parin pergunta o porquê, ele só diz que tem seus motivos e depois zoa a gente dizendo que podemos
vamos tentar a sorte que talvez a nossa arma não possa ser páreo pro boss da próxima sala. O refém era esse cara aí com chapéu que do nada arrisca um francês, e o boss é esse cara bucha que a única coisa necessária pra vencer ele é segurar o botão de ataque e soltar na cara dele. Ainda mais com o item de cura, essa boss fight é fácil e o esquema é tirar a armadura dele o mais rápido possível e ficar batendo nele o máximo de vezes que você puder. Depois de salvar o mano francês e contar pra ele sobre a vila, ele diz que vai correndo ajudar a reconstruir. No final da cutscene quem aparece é o chifrudo aí e uma borboleta que não fala uma palavra que seja compreensível. E o corno diz literalmente: Bob perdeu. Tu é o próximo, viado. E pouco depois que a borboleta sai da sala, o capacete de chifre aí diz que não entendeu nada do que a borboleta disse. E voltando pra vila, eu consumo uma espécie de heart container e falando com o mano francês, eu descubro que a poltrona era dele e libero 2 partes novas do mapa. Depois de perceber que o jogo tava travando, eu acabei diminuindo um pouco a qualidade gráfica do jogo pra tentar evitar disso acontecer, mas o spoiler que eu dou aqui é que ficou a mesma coisa no fim das contas. Então eu não sei se valeu a pena, eu acho nesse momento que não. Enfim, eu dei uma conversada na Vila dos Monstros, onde o Pulco acabou me dizendo que se eu achasse qualquer móvel, eu devia devolver ao dono, coisa que eu já tava fazendo desde o começo do jogo, né, capitão óbvio. Indo no lago, eu encontro um pato com um número nele e um poder de raio pra broca, que eu sinceramente não usei muito, mas ajudou quando eu usei. Enfim, lá também eu descobri que o lago é na verdade propriedade de um tal de Peck, que por sinal é rico, mas isso não importa. Na caverna uma cutscene toca, revelando um doppelganger que bloqueia a passagem de lá. O Pulco aparece e acaba agindo de uma maneira suspeita, parecendo saber quem era esse doppelganger, mas como a Parin é uma criança, ela só ignora isso depois de ele falar que não era nada. Depois eu vou no dojo da topeira pra pedir ajuda e a topeira diz que sim, mas primeiro ela pede um x1 entre mineradores, já que ele viu que eu tenho uma broca e disse que quando 2 mineradores se encontram, eles têm que bater x1, seja lá qual o motivo disso. Enfim, eu venço de lavada com 42 a 8. Quando o cara é bom, o cara tem que falar, né? Quando a topeira chega lá, ela sequer consegue quebrar a pedra, o monólito, sei lá, enfim. Depois de falhar, ele diz que com o irmão dele, ele vai conseguir, né? E na procura do tal do irmão dele, o Digby, eu encontro ele na vila, onde ele simplesmente aceita de boa, mas ele se perde no meio do caminho, já que, como o irmão dele disse, ele tem problemas de coordenação, o que significa que eu achei ele na fonte e depois ainda tive que achar ele de novo lá no lago, perto da caverna. Mas ok, porque no final o cego, que não pede dinheiro, chegou no canto que precisava e explodiu a pedra que me impedia de avançar, fazendo com que eu, o cara que esqueceu de comprar a máscara que precisava pra poder fazer a dungeon, tivesse que passar a dungeon sem o item que facilita ela em 90%, porque eu esqueci que eu tinha que comprar um bagulho que na hora que eu não gravei, que foi a minha primeira vez jogando o jogo, eu tinha comprado no começo do jogo. Sim, eu sei que eu sou burro, mas deixa esse detalhe de lado porque eu acabei passando e meu sofrimento fez com que eu ganhasse um cabideiro. Ok, pensando melhor, acho que acabou não valendo a pena, mas o cara que foi roubado recuperou o cabideiro, mesmo que a maioria dos monstros aqui não usem roupa, mas ok, porque quem era o dono era um mano francês, eu gosto dele, eu acho ele maneiro, e ainda liberei parte do mapa pra explorar, então talvez tenha valido a pena. Indo na loja do cara de óculos fundo de garrafa, eu comprei a máscara de gás que deve ter sido usada em algum lugar antes de passarem pra mim. Passando na padaria, eu aproveito pra comprar uma bolacha, já que eu vou precisar depois. Indo em mais uma fase de floresta, uma cutscene do Motoro aparece e tem uma piadinha sobre ele ser bizarro. E nessa dungeon eu ganhei uma caixa de sapato, eu nem sei mais o que eu tô fazendo na verdade. E em outra fase tem mais uma cutscene do Motoro que dá a entender que o M referido nas placas era de Motoro, o que me leva a crer que ele tá me ajudando e nessa dungeon tem o que eu acredito ser uma referência a Donkey Kong, ou não, quem sabe. No fim eu ganhei uma mesa que nem sou eu que vai usar, enfim, isso não é recompensa, é só mecânica mesmo, tem que ficar acostumado, isso é coisa principal do jogo. Indo na montanha eu descubro que o mano ricaço comprou uma parte dela e eu não posso prosseguir agora, e entregando a caixa de sapato pro mano dançante ele libera mais parte do mapa e vocês já entenderam o esquema. Inclusive esse cara não veste sapato e ele pode estar muito bem escondendo o corpo de um bebê aí, eu sei lá. Eu não acho que ele faria isso, mas fica aí a dúvida. Na floresta, uma cutscene onde o príncipe, além de tacar seringa com doença em mim, de novo, esse cara tentarem tacar seringa com doença nos outros. Pelo amor de Deus, cara. Para de tacar doença nos outros. E não satisfeito, ele me joga pra longe depois de fazer isso. E o boss da vez é o Mudinho, que bravo por ninguém entender o que ele diz, ameaça Parin e fica gigante, mas mal sabia ele que eu tava com um kit mais roubado do jogo. Tomou uma surra, né, amigo? Easy demais. Depois de ganhar um cristal de vida, quem aparece é uma Phantom dublada por ninguém mais, ninguém menos que Tara Strong, que não tem uma Tara forte, até onde eu sei, mas dubla o Ben 10 nos Estados Unidos. Tem outro cara também, mas eu não ligo pra ele, e nessa cutscene também contam como os Phantoms tiveram o reino deles destruído e foram pra Great Fang, que tinha unido o mundo deles com outro e
que ficaram presos lá por décadas. Meu inglês é muito bom, né, mano? Como que eu tô entendendo a história de um jogo infantil? Sou muito bom no inglês, cara. Eu já sou praticamente um americano. Depois de terem ficado presos lá por décadas, eles, primeiramente, quando chegaram lá, foram separados do príncipe e acharam ele depois. Suspeito, Roku, que é o humano pedregoso, disse que os Phantoms querem reconstruir o reino deles. Depois de perder meu tempo brincando com um teste de compatibilidade romântica, ou seja lá o que isso for, eu acabei fazendo mais uma dungeon pra ter mais uma migalha de lore que eu tive que rever por perder o progresso por conta do meu mouse e meu teclado terem se desconectado sozinhos e eu não ter conseguido conectar eles de volta, me forçando a desligar o PC pela 4ª vez no vídeo. Maneiro. Meu mouse e meu teclado pararam de funcionar. Droga! Eu vou perder o save. Agora, resumindo a migalha da lore o máximo possível, o príncipe insulta a Pari e revela que não quer reconstruir o reino dos Phantoms. Passando do boss Butcher por ter comprado muita comida, mais uma cutscene toca, onde tem pinhadinhas onde o Pucco aparece do nada de maneira suspeita e a gente volta pra ver. A Tara Strong diz algo que não importa e na vila dizem que precisam de um patrocinador, pulando todo o rolo pra conseguir um, ignorando dungeons que duram de 10 a 15 minutos no máximo. Tem cutscenes sobre a doppelganger de antes, que é a Tara Strong, e a gente vai cobrar ela na montanha, que também tem que resolver coisa pra entrar, o que não importa. Na cutscene antes da batalha tem mais piada, depois da batalha tem uma cutscene que eu resumiria se eu não tivesse há uns 6 meses sem postar vídeo, e depois disso mais dungeon, mais lore, mais móvel, fazendo com que eu finalmente tenha um pouco do necessário pra devolver todos os móveis e pegar o final verdadeiro. Porque sim, esse jogo tem final verdadeiro. Fala com o NPC aqui, Pucco age de forma estranha lá, dungeon pra cá, item pra lá, skip insano em fase de gelo, parte de fase com carrinho maneira, mais dungeon, joga um futebol e perco de forma humilhante, mais dungeons, reset pra cá, pra lá, o Pucco bloqueia a passagem pela qual a gente devia passar com um botão, Pari fura uns cantos na parede e acaba descobrindo de forma até meio esquisita que o Pucco era um traidor, planejou todos os sequestros dos monstros, encontros e mais. Ele também era o tal príncipe, se transformando com um bracelete na aparência do vilão, apanhei um pouco na luta contra ele, mas acabei vencendo mesmo assim. Ele fala que só tava ganhando tempo pro dragão aparecer, é engolido de forma vergonhosa por ele. E cabe a nós salvá-lo, é claro. Na primeira fase do dragão é tudo tranquilo e, desculpe pelo termo, os amigos que fizemos no caminho nos salvam, coisas explodem, todo mundo cai, ficam de boa. Tudo parece estar bem resolvido até o dragão levantar, engolir todo mundo e fazendo com que nós tivéssemos que bater nele de novo. Mais e outro atrás. Sabe que eu sou assim, o mistério sem ter fim. Arriscar, comece a rezar. Já se livrou de mim, preso, livre, estou aqui. Eu sou tudo de mim. Eu sou tudo de mim. Eu sou tudo de mim. Eu sou Vamos, sabe que eu sou assim, um mistério sem ter fim. Se arriscar, comece a rezar. Já se livrou de mim, preso livre. Isso levou muito tempo, eu achava que ia ter que voltar outro dia pra tentar boss fight, mas deu tudo certo no final. Todos se levantam, a maldição que aparentava existir na Regina Casé aí não existe mais. Tá tudo bem com ele, o Pucco diz que sua casa foi destruída muito tempo atrás. Os humanos queimaram a casa dele, ele havia perdido seu lar, se encontrado com um gato e encontrado o bracelete no local da batalha final. E ele também disse que se arrependeu de tentar vingança e pede pra ser finalizado em um jogo infantil. Please, finish me off. I have nothing left to live for. Pesado, mas ok. A Pari pergunta se ele já ouviu falar de perdão, a Pino dá a ideia de todos viverem na Vila dos Monstros, bonitinho. O Pucco agradece todos por terem perdoado ele. Muitos dias se passam e todos aparentam estar felizes. É fofinho, por mais que tenha a parte pesada sobre ele tentar ser finalizado. Pino e a Pari conversam sobre a batalha, o Pucco chega dizendo que o Motoro quer ver a gente, então quando a gente chega lá, rola uma conversa sobre o avô da Pari, que, desculpe por não ter dito antes, foi literalmente um cara de uma lenda, e o antigo portador da broca, além de ter aprisionado o dragão que a gente lutou tempos
tempos atrás com o Motoro. E ele não poderia visitar o seu velho amigo, então a Parin presume que era por isso que ele tava evitando ela. Eles discutem e ela dá uma solução: pintar o Motoro com tinta. Eu não sei se funciona, mas deve funcionar, eu acho. O Mano Dançante chega avisando que tem algo acontecendo na vila. E a gente vai checar essa informação que o Mano Dançante passou pra gente, de que tem algo acontecendo na vila. E a gente vê que o portal da vila tá se fechando. Sim, o portal que a Parin usava pra acessar a Vila dos Monstros tá se fechando. Isso por conta da explicação que eu dei lá atrás. Ele dizia que o mundo deles era, na verdade, uma reflexão do que tinha nos corações deles. E com a vila destruída, os monstros sequestrados e tal, a Névoa Negra tinha aparecido. Então, quando a Névoa Negra se dissipou por conta da gente ter devolvido os móveis, da gente ter recuperado os monstros, né? O portal acabou se fechando. O que significa que a Parin não vai mais conseguir acessar essa Vila dos Monstros. A Pino tenta sugerir ali, né? Dá a entender que ela ia sugerir que a Parin ficasse por lá mesmo. Só que o Pucco diz que não poderiam pedir esse tipo de coisa pra ela. E ela acaba indo com um sorriso no rosto pra casa, onde os créditos sobem e mostra tudo o que aconteceu depois da Parin ter ido embora. Goodbye, everyone! Como, por exemplo, a Parin ficou incrédula por ter encontrado outra criança na vila. E é isso. Final meio triste. É um jogo bom, mano. Eu recomendo esse jogo até. Eu acho que ele é um jogo nota 7. Tem algumas coisas meio jogabilidade que não envelheceu muito bem. E acaba ficando meio repetitivo ali em algum momento. Você tem que fazer todas as dungeons e tal pra pegar o final verdadeiro. Mas se você não se incomodar com isso, como eu não me incomodei, você pode jogar esse jogo e se divertir bastante com ele. Como assim eu também me diverti. Eu tenho 20 horas nesse momento. Eu vou estar deixando o link aí da fansing que eu botei do I Am Now of Me, a música do Shadow, aí nos comentários. Eu provavelmente não vou conseguir botar na descrição. Eu não consegui botar nos comentários também. Bom, eu coloquei na tela, né, do Planeta Kitari. Eu acho que demorou bastante pra sair esse vídeo. Eu acho que eu poderia ter lançado ele antes, mas deu muita preguiça mesmo. Eu não consegui trabalhar nesse vídeo porque eu não tava com vontade nenhuma de trabalhar nele. Mas agora eu recuperei essa vontade. Fiz até editzinha aí pra vocês, né. Eu espero que eu esteja conseguindo colocar o link da fansing que eu usei nos comentários. Eu não vou conseguir botar na descrição por conta que eu perdi os recursos avançados lá que te faz poder botar link na descrição, esse tipo de coisa. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa um like, comenta. Se quiser mais vídeo desse tipo, comenta também. Se você quer, comenta sobre o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou estar refazendo a review de Toy Story 3, que eu privei porque eu não gostei muito. Tava meio esquisito de assistir aquele vídeo. Acho que eu vou refazer essa review de Toy Story 3 algum dia. Quem sabe? Eu acho que é isso. Eu vou estar voltando agora com o canal. Eu já devia ter voltado há muito tempo. Postar pelo menos um vídeo a cada 2 semanas. Não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta, mas eu vou tentar, né? Pelo menos. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até a próxima.